Fala pessoal, eu sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é revelação. A revelação ocorre quando a gente tem alguma informação que estava oculta, escondida. É fato que o ser humano tem uma certa curiosidade por aquilo que está oculto, por aquilo que é misterioso, aquilo que ele não sabe, aquilo que é novidade para ele. Assim, várias religiões têm experiências de revelação ou tratam de revelação, como o islamismo, o espiritismo, os mormons, e até mesmo dentro do Brasil a gente vê muitas práticas disso no cotidiano do povo, através de cartomantes, pessoas que leem as mãos, pessoas que jogam búzios e que assim alegam descobrir informações que são secretas ou revelar talvez até o futuro sobre a vida das pessoas. Algumas igrejas cristãs também praticam um tipo de revelação muito específica feita sobre a vida de uma pessoa, em que, por exemplo, lá o pastor, o líder, ele diz que naquela congregação tem alguém ali que está muito enfermo, que está doente, ou alguém que está com problema no casamento, ou alguém que recebeu uma proposta de emprego e ele tem que aceitar ou não aquela proposta, ou alguém que vai se casar ou pretende se casar e ali é feita uma revelação se essa pessoa deve ou não se casar. Então no vídeo de hoje a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre a revelação. Mas antes de assistir, se você gostou do tema, já deixa o seu like para ajudar no canal e se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos, ative aí o sininho da notificação e vamos lá! Biblicamente falando, a revelação é uma ação de Deus pela qual Ele nos revela algo que está oculto a nós, algo que só Ele sabe. Então, basicamente, existem dois tipos de revelação. Nós chamamos de revelação geral, aquela que está presente na natureza, aquela que está acessível a todas as pessoas, e existe uma revelação específica, que é aquela registrada na Bíblia, relacionada ao plano de Deus para a nossa salvação. Um exemplo de um versículo que fala sobre a revelação geral de Deus está lá no Salmo capítulo 19, versículo 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, os céus, a natureza, o universo, eles nos revelam a glória de Deus, as obras de Deus e revelam também o seu caráter, o seu poder, a sua sabedoria, a sua criatividade. Isso pode ser considerado então uma revelação geral, porque se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas podem ter acesso a essa informação, a esse conhecimento sobre Deus. Já a revelação especial é o plano de Deus para a salvação da humanidade. E essa revelação, ela foi feita de maneira progressiva. Ela começa lá com Abraão, depois ela passa pela lei de Moisés, depois ela passa pelos profetas, pelos reis no Antigo Testamento. Ali tem vários símbolos, sacrifícios, o sacerdote, até que ela culmina então na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a conclusão da revelação divina sobre o plano de salvação. Jesus é o ápice da revelação divina que nós temos neste mundo. Ele é o máximo que nós podemos conhecer sobre Deus nesta vida. Não é à toa que lá no livro de Hebreus, logo no capítulo 1, primeiro versículo, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Ou seja, em relação a doutrinas, em relação à obra da salvação, em relação à igreja, não há mais nada de novo a ser revelado. Pessoas que alegam ter tido uma revelação especial sobre o céu, ou sobre o inferno, ou sobre a forma de funcionamento da igreja, estão indo, na verdade, contra a palavra de Deus. Não é que nós estamos aqui limitando o que Deus pode fazer. Eu estou dizendo o que Deus disse que ia fazer ou não. E isso está registrado na própria Bíblia, que Ele não ia trazer mais uma nova revelação depois de Jesus Cristo. Mas, Bruno, você não acredita que Deus possa revelar coisas às pessoas sobre Jesus Cristo hoje? Eu acredito que sim, especialmente naqueles lugares em que as pessoas não têm acesso à Bíblia. Campos missionários, por exemplo, onde não tem a Bíblia ainda traduzida para aquele idioma e Deus tem um plano especial para alcançar pessoas ali, sendo que nenhum missionário chegou ali para pregar o Evangelho. É claro que Deus tem toda a liberdade, Ele é Deus, para fazer o que Ele quiser nesse sentido. Então Ele revela às pessoas, Ele pode revelar às pessoas sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra, sobre a salvação, mas de forma geral, a regra, o que Ele nos explicou é que o conhecimento sobre Ele precisa ser encontrado na Bíblia.
Mas algumas igrejas praticam um tipo de revelação especial em que é revelado algo durante um culto para uma pessoa, algo que às vezes só aquela pessoa sabia ou nem mesmo aquela pessoa sabia. Como eu falei aqui, às vezes é uma mensagem do tipo, olha, você vai fazer uma viagem, não faça, porque vai acontecer um acidente. Ou então, olha, você está em adultério, você acha que ninguém sabe, mas já está sendo revelado. Então são revelações bem íntimas e bem específicas da vida das pessoas. E alguns textos são usados como fundamento para essa prática, como por exemplo, a revelação que Natã recebeu de que Davi tinha cometido um pecado com Batseba. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Ou então a revelação que Pedro teve sobre Ananias e Safira, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quando aquele casal tentou enganar os apóstolos, falando que tinha vendido aquela propriedade por um valor inferior do que realmente eles tinham vendido. É importante a gente lembrar que naquele tempo a revelação divina ainda não estava fechada. Os livros do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos. E naquele momento a igreja cristã precisava demonstrar para toda a sociedade que a sua mensagem era verdadeira, que Deus estava confirmando a sua mensagem. Então naquele tempo ainda muitos sinais, muitas maravilhas eram feitas. Naquele tempo, por exemplo, o dom de línguas, ele era muito mais exercido, ele acontecia de maneira muito mais frequente na igreja. Então não é à toa que naquele tempo Deus usou muito mais revelações, e revelações às vezes até específicas na vida de algumas pessoas, porque ele tinha um plano especial para aquele momento em que a igreja estava se fundamentando, em que a igreja estava se consolidando. Mas eu reafirmo aqui, nesse tempo que estamos vivendo, em que a Bíblia já está completa, a revelação já está fechada, o que Deus quer de nós é que nós busquemos as informações sobre ele e sobre a nossa vida, inclusive, na própria palavra. Senão, a Bíblia seria desprezada. Se nós não precisássemos ir à Bíblia, buscar a vontade de Deus para a nossa vida, então a Bíblia perderia o seu valor no meio da igreja. E é fato que quando nós buscamos a vontade de Deus na palavra e por meio da oração, Deus fala de maneira especial para a gente. Deus fala de maneira especial, inclusive, quando nós estamos assistindo ou participando de um culto e o pastor, o pregador, a pessoa que está trazendo a mensagem, fala algo que toca profundamente ao meu coração, e esse pregador ele nem precisa dizer que aquela mensagem é especificamente para uma pessoa, porque ela pode atingir várias pessoas. Devemos lembrar que quando a Bíblia fala sobre revelação, ela na verdade está falando sobre profecia, porque toda revelação é uma profecia. O que é uma profecia? É uma mensagem enviada de Deus para o ser humano. Então, quando nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 26, quando Paulo diz assim: "Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação." Paulo está dizendo aqui que quando nós nos reunimos, nós levamos aos outros a mensagem de Deus, para edificar a vida do irmão. Mas em momento nenhum está dizendo aqui que nós devemos buscar revelações específicas sobre a vida de uma pessoa. A revelação, a profecia aqui nesse sentido, é a mensagem da palavra de Deus, da doutrina, do ensino, da mensagem do Evangelho que edifica a vida do nosso irmão. É claro que um irmão pode perceber a nossa situação, a nossa necessidade e nos trazer uma palavra específica, um versículo da Bíblia, um texto bíblico que ele acha que se aplica à nossa vida e à nossa necessidade. Mas sobre revelações específicas e, na verdade, sobre qualquer palavra, o que a Bíblia diz é que nós devemos sempre fazer prova disso. Sempre devemos verificar se isso está realmente de acordo ou não com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: "Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." Também, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23, diz assim: "Porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente." E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, onde diz assim: "Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova
todas as coisas e fiquem com o que é bom. É claro que nós não podemos dizer que todas essas profecias e revelações que são feitas de maneira especial por alguns pastores são engano, são mentira, são coisas feitas com má índole ou com segundas intenções. Enganos podem acontecer. Essas pessoas podem realmente achar que estão tendo alguma revelação especial, alguma mensagem especial de Deus. Existem também muitas revelações que são genéricas e parece então que a pessoa está acertando o que os ouvintes estão sentindo. São revelações como, você está tendo um problema no casamento, ou você está tendo um problema lá no seu trabalho. Praticamente todo mundo tem esse tipo de problema. E aí, como muitas pessoas, elas têm esse desejo de se sentirem especiais, e receberem uma atenção especial de Deus, muitas vezes elas acabam aplicando aquela mensagem genérica à sua vida e dizendo, olha, hoje foi revelado especificamente algo para mim que estava no culto, quando na verdade aquela mensagem se aplicou a várias pessoas. Agora, não podemos também negar que algumas vezes as revelações são usadas com segundas intenções, principalmente por líderes que querem impressionar os cristãos, atrair pessoas que se impressionam com esse tipo de manifestação, ou mesmo impor a sua autoridade sobre a comunidade. Houve um caso curioso um tempo atrás, inclusive, de uma igreja aí que revelou de maneira especial que qualquer pessoa que saísse da igreja iria morrer. E não sejamos ingênuos. Nós sabemos que tem pessoas muito mal intencionadas que buscam informações sobre aqueles que frequentam os cultos por meio, especialmente desse tempo de rede social, ou então até mesmo com parentes, com conhecidos, e aí na hora do culto falam aquele conhecimento ali, aquela informação que obtiveram, como se tivesse obtido por uma revelação especial de Deus, quando na verdade foi uma grande picaretagem. Então a mensagem principal é que a vontade de Deus para a sua vida já está revelada na sua palavra e por meio da manifestação do amor de Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Tudo que você vê, que alguém te fala num culto, numa lição sobre Deus, sobre a Bíblia, você precisa verificar na própria Bíblia. É assim que está lá em Atos capítulo 17, versículo 11, quando diz que os bereanos, eles foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e examinaram a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, não deixe o plano de Deus e a vontade de Deus para a sua vida estar de posse de outra pessoa. Deus quer mostrar isso para você, por meio da revelação das Escrituras, por meio da oração, por meio do Espírito Santo, que vai testificar para você, que vai confirmar para você se essa realmente é a vontade de Deus revelada para a sua vida. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixe seu like para ajudar no canal e não perca nenhum dos próximos vídeos. Se inscreva, ative o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Assim, várias religiões, ou seja, em relação às doutrinas, pessoas que alegam ter tido como eu falei aqui, às vezes é alguém... Então são revelações bem íntimas. Naquele momento, a igreja cristã precisava demonstrar a sua veracidade, precisava mostrar para as pessoas que ela realmente estava... É importante lembrar que naquele momento, a igreja cristã, devemos lembrar que quando a Bíblia fala sobre revelação, ela está tratando de profecia. Devemos lembrar que quando a Bíblia fala sobre revelação, ela nada mais está falando. Mas na verdade, sobre as revelações específicas, mas sobre